Maravilha. E o Diego Honório está aqui também, manda boa noite. Olá, Diego. Obrigado. Deixou uma pergunta aqui para nós. Olha, né? que ótimo. Para nós não, para os professores. Está aqui. Como lidar com medo de alguma coisa? É a pergunta aqui do Diego. Obrigada, Diego. Seja bem-vindo. Obrigado, Diego. Com medo de alguma coisa, pode ser tudo, né? Com medo. Ele não especificou, mas Não. com medo de alguma coisa abrange. Vou falar assim para ele, né? Barata, medo de avião, medo de trovão, medo de chuva, medo de conversar com alguém, medo de estar no meio do público. Tudo isso são medos. Sim. Então deixo para você responder, professor. Como lidar com o medo de alguma coisa? Assim, o medo é um alerta. Então, assim, nós precisamos do medo. Ele tem um papel na nossa vida, né? Eu preciso desse sinalizador para me manter vivo. Então, vamos primeiro tomar esse cuidado de que o medo ele não tem o lugar dele. Ele tem o lugar dele. O problema é quando ele passa do limite, quando ele começa a afetar a sua vida social, você começa a ter questões sociais, ou não sair de casa, ou mesmo dentro de casa ficar apavorado com situações que racionalmente não seriam motivo de medo, né, para um grupo de pessoas, mas que para você está trazendo um prejuízo muito grande para o seu mundo familiar. E também nós precisamos pensar quando esse medo, qual a causa dele, né? Então, nós acabamos de falar da regressão. Normalmente, quando uma pessoa tem um medo exagerado, nós usamos a regressão como uma forma de ter uma noção da causa. Então, qual a origem desse medo? Uma vez detectando a origem do medo, vai existir uma terapia que corresponde, que possa estar na linha da recuperação, né? Você pode, através no consultório psicológico, além da hipnose, nós trabalhamos também com outras terapias, com outras correntes de pensamento, como o TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. E eu gosto muito quando eu misturo a terapia comportamental com a hipnose. Porque se as duas elas são terapias de curta duração, terapia breve, elas unidas, elas se potencializam muito mais. Então, através de sessões de hipnose, nós podemos fazer a superação desse medo através de uma aproximação gradual, mostrando esclarecimentos através de uma psicoeducação, que também é muito, muito importante quando você lida com o medo. Mas assim, existem muitas etapas, ele pode se agravar, ele pode se tornar uma fobia, ele pode chegar ao extremo, né? Nós estamos falando desde o medo do escuro, que para um é leve, mas para o outro é um terror. Então, tem situações que uma pessoa tem medo de avião, mas ela consegue fazer uma viagem. Já tem outra pessoa que tem medo de avião e desmaia na hora que tem que entrar no avião. Então, grave. Assim, em que nível, em que grau esse medo está? Então, a responsabilidade nos ensina a não dar uma resposta geral, mas entender cada caso. Né? Assim, para a gente dar um exemplo também, né? Aí a gente vai usar sempre a hipnose e a regressão. Um medo muito comum que está mais entre as mulheres, que é o medo de dirigir, né? A pessoa até tira a carteira de habilitação e chega na hora que o automóvel não tem mais o instrutor, ela dá aquele desespero, né? A gente tem experiências com muito sucesso. Aí sim, a hipnose e a regressão já está aí
prontinha, porque nós vamos lá onde foi instalado esse medo. Sim. E o resultado, às vezes, em 4 sessões é mais do que suficiente, Sim, né, Wagner? Sim. E em 4 sessões você consegue trabalhar. E esse exemplo que você deu, ele é muito rico. Por quê? Nem sempre um medo como esse está ligado a carro. É verdade. Por exemplo, uma pessoa ela pode ter medo de dirigir porque inconscientemente ela tem medo de falhar. E isso aparece na regressão. Uma pessoa que tem uma preocupação muito grande em não passar a impressão de que falha, ela é um forte candidato a não dirigir. Porque ela vai estar dentro de uma situação onde, pelo menos durante a aprendizagem, ela vai ter que apresentar algumas tentativas e erros. Verdade. Né? Então Mas você o sucesso é percebe bacana. que o medo, a causa, né? Por isso que eu considero a regressão uma das maiores técnicas que existe no sentido de rapidez. Pegando o exemplo do avião, por exemplo, o avião pode estar ligado ao fato daquela criança ter ficado de castigo num lugar fechado. E ele ficou tão impressionado que ele não entra em mais nenhum lugar fechado para alguém trancar a porta. Inclusive o avião. Inclusive o avião e o elevador. Ah, mas o que tem uma coisa a ver com outra? Tem tudo. Tudo. Tem tudo. Ele generalizou e tudo que se assemelha ao sofrimento dele, o corpo dele vai evitar. Muito obrigado pela pergunta. Muito obrigado pela pergunta. Deu assunto aqui bacana.